aí? Como vocês estão se saindo nessas aulas, né? Nessas nossas últimas aulas. Espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês estejam aproveitando muito todo esse material que está sendo produzido diretamente para vocês. E, né, nos nossos combinadinhos da semana, para iniciar nossa semana, eu vou pedir que vocês tenham o que em mãos? Todo o material escolar, né? O quê? Lápis, borracha, caderno, não é isso? Então, vocês devem ter em mãos todos esses materiais que são importantes para o desenvolvimento, né, de todo esse estudo. Hoje também eu quero iniciar com vocês de uma forma diferente, né? Utilizando a oração, né? Aquela oração universal que é para todos, ok? Vamos guardar uns segundinhos para fazermos essa oração. Se você estiver aí em casa, você levante da sua cadeirinha, né? Se você estiver acompanhado da sua mamãe e do seu papai, também, mamãe e papai, levantem, né? Venham, levantem, vamos participar desse momento, vamos fazer uma oração. É rápido. É o Pai Nosso, né? Que é a oração universal. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, nos livra de toda a maldade desse mundo, Senhor. Que Deus nos abençoe e nos proteja. E proteja vocês aí na casinha de vocês. Que sejam abraçados assim bem forte por mim, pela professora Marbem. Ok? E hoje nós iremos dar continuidade a todos os assuntos de português. Hoje eu venho com uma tiara linda, né? Da minha filha. Mas faz parte do figurino da professora. Enfim, hoje a gente vai estudar história em quadrinhos, ou HQs, né? As histórias em quadrinhos. E aqui no meu fundo, né? Vocês podem ver que tem uma história em quadrinhos bem grande, né? Só que essa história em quadrinhos é diferente da história em quadrinhos que vocês têm aí no livro de vocês. Peguem aí o livro, abram na página 62 ou 62, ok? Observem aqui, antes de você abrir aí o livro, observe como é toda a estrutura de uma história em quadrinhos. Observem as cores, né? Os balãozinhos da fala, observem os gestos, né? As letrinhas, sinais de pontuação. Tudo isso aqui está presente numa história em quadrinhos. E ela é bem divertida, né? Então tem diferentes histórias em quadrinhos. E eu trouxe para vocês aqui, só para vocês observarem a história, né, em quadrinhos da Turma da Mônica. No livro de vocês, a história de quadrinhos que tem aí é um diálogo, né? Uma conversa com Calvin e Haroldo, né? Então, pessoal, primeiramente, vamos entender o que é essa história em quadrinhos. Página 62, né? O texto a seguir é uma história em quadrinhos. Então, olhe, o importante recurso que essa história em quadrinhos utiliza. Utiliza o quê? Recursos gráficos, imagens, né? Cores. E por que em quadrinhos? Porque tem uma sequência de quadradinhos, né? Então, por isso que chama-se história em quadrinhos. Entendeu? Toda a história, ela é passada dentro de um quadradinho que vai dando sequência até concluir a historinha, ok? E aí nós podemos fazer a leitura dessa história em quadrinhos aí, né? Da página 62, Calvin e Haroldo. Aí diz assim: acho que não, definitivamente não. Aí, olha, ele diz assim: não. Esse é um pouco melhor. Aí ele faz aquela expressão assim. Isso! Perfeito! Aí, né, na outra história em quadrinho embaixo, diz assim:
O que é agora, Calvin? Né? Não, absolutamente não. Devolva isso. Mamãe disse que nem pensar. Gente grande não tem gosto, né? E aqui toda a historinha que se passa, né? Entre Calvin e Haroldo. Observe na historinha do livro de vocês que tem o cenário, que tem as expressões, né, de Calvin, né? E Haroldo aqui. Eles no diálogo, né? As expressões que eles estão aqui demonstrando sobre essa situação na qual eles estão passando nesse momento, ok? E aí diz assim, sobre esse gênero, né, história em quadrinhos, o que a gente sabe deles? Quais são as principais características? Olhe só, então é uma narrativa, né? Passa um cenário, tem todo um cenário, né? Esse cenário que mostra a historinha que está sendo contada, né? Narrada. Então, vamos entender um pouquinho dessas características. As histórias em quadrinhos são narrativas em que imagem e texto se alinham para contar uma história, né? Olha, imagem e texto se alinham para contar uma história, né? A história em quadrinhos. O cenário e a narração da história são apresentados ao leitor por meio de imagens. Olha aqui, nós temos um cenário aqui, olha. No caso da Turma da Mônica aqui, nós temos aqui, eles estão numa floresta, aqui tem um tronco de uma árvore, né? Aqui tem a imagem do céu, as nuvens. E na história do livro de vocês, hein? Na história em quadrinhos do livro de vocês, onde é que está se passando isso aqui? Olha, ele quer comprar alguma coisa, mas ele não tem gosto, ele não pode ter gosto, entendeu? Ele não pode ter gosto. Por quê? Porque ele diz o quê? Mamãe disse que nem pensar, gente grande, né? Gente grande não tem gosto, que é agora que vocês vão entender dessa historinha. Vamos lá? A história em quadrinhos, ela tem imagens? Sim, pessoal, a história em quadrinhos, ela tem imagens, são as principais características. Aqui, na história em quadrinhos, tanto do livro de vocês, como aqui do meu painel, ela é bem colorida, né? Mas essa também é a intenção da história em quadrinhos, chamar a atenção do leitor pelo que está sendo contado, né? E as imagens, o cenário, os gestos, né? Tudo isso é colocado para atrair o leitor, que vai fazer a leitura dessa história em quadrinhos. E do livro também. Então, aqui tá bem colorido, no livro também tá. Mas na história em quadrinhos, tem imagens preto e branco? Sim, né? Tem preto e branco, as imagens, né? Tem escritas de sons? Tem sim, né? As histórias em quadrinhos, ela só é direcionada para as crianças fazerem a leitura? Não, turminha. A história em quadrinhos, ela é também direcionada para quem? Para os adultos. Então, olhe, crianças e adultos podem fazer a leitura das histórias em quadrinhos. Então, não é para todos os públicos. Outra coisa, tem cenários na história em quadrinhos? Tem sim, outra característica importante. Olha só, sinais de pontuação. Olha, nós temos aqui a exclamação, a interrogação e nós temos a reticência. Significa que esse texto tem diálogo, que esse texto tem pausa, né? Que ele tem pausa, que ele tem continuidade, entendeu? Que tem perguntas, que tem sentimentos expressos, ok? Então, é um gênero textual muito rico, né? Outra coisa, existem narrativas? Existem as narrativas, diferentemente do texto que a gente estudou na aula passada. Agora, turma, vocês sabem dizer
o nome da pessoa que cria as histórias em quadrinhos? Vocês sabem? Então vamos lá. Ele é chamado de quadrinista. Isso mesmo, quadrinista. Ele é o responsável por desenvolver toda essa temática aqui, ó, todos esses recursos aqui, toda essa historinha aqui, né? Que vocês estão tendo contato agora por meio do livro, né? Então, a história em quadrinhos é um texto muito rico, né? E tem muitos recursos para atrair o seu leitor. Aí, na página, né, 63, nós temos aí a compreensão, o fique sabendo, ou seja, mais informações referentes às histórias em quadrinhos. Será que vocês conseguem desenvolver uma história em quadrinhos? Então, eu vou lançar esse desafio para vocês fazerem aí. Vocês vão criar os seus quadradinhos com a sua história, né? Seja um quadrinista também. Faça aí sua historinha em quadrinhos, bem bonita. Coloque cenários, coloque falas, sinais de pontuação, ok? Eu quero isso, é meu desafio da atividade de vocês. Mas vamos lá. Outras características importantes que nós devemos prestar atenção nas histórias em quadrinhos e devemos saber. Olhe, cada quadrinho representa uma cena da história. Olha aqui, olha. Cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, cena 5, até finalizar a cena da história em quadrinhos. A mesma coisa acontece aqui no livro de vocês, desde o primeiro quadradinho até a última cena representada no quadrinho. Por isso, o autor seleciona as informações mais importantes e as comunica por meio de recursos visuais. Aquilo que a gente pode visualizar, aquilo que você pode ver. Aí nós temos o quê? As expressões do rosto, né? O corpo das personagens. Olha aqui, olha aqui, né? Ele tá aqui cansado, ela tá aqui toda tranquila, a nossa Monicazinha. E aqui no texto de vocês, né? Olhe como ele tá. Olhe a expressão da mamãe falando, né? Então, tudo isso aqui é uma forma de atrair o leitor para ele perceber as expressões, os gestos, né? Dentro da historinha. Outra coisa importante que que vocês precisam também ficar sabendo, já está dizendo, fique sabendo. O cenário mostra o local, o lugar onde está ocorrendo aquela historinha. E as cores variadas, como eu acabei de explicar. Olhe, mas só vem colorido as histórias em quadrinhos? Não, turma, não vem coloridos apenas. Elas também podem vir de preto e branco. De preto e branco, ok? Outra coisa que a gente deve saber aqui. Por que essas cores elas vêm a ser destacadas? Para identificar cada momento, cada narrativa, cada momento que está sendo falo, né? Ou seja, para cada palavra que vai ser dita, a narrativa da história, né? Aí joga uma coisinha. Olha só, presta atenção. Nós temos o azul aqui, representando o céu. Nós temos aqui outra coisinha pelo branco. Olha aqui o verde, o amarelo, o rosa. Então, será que é só para colorir? É só para chamar a atenção do leitor, perceber que cada quadrinho desse representa uma fala, representa a narrativa presente na história em quadrinhos. Tá vendo como é muito importante a gente descobrir as características de cada gênero textual? Porque é mais fácil da gente reconhecer, ok? Então, quando vocês forem pegar um livrinho, uma história em quadrinhos, vocês já vão observar a mudança de cores nos quadrinhos, entendeu? Então, são muitas as características. E é importante que vocês prestem atenção. E sobre o meu desafio, eu quero que vocês construam aí a sua história em quadrinhos e coloque cenários, coloque fala, coloque sinais, coloque cores diferenciadas. Valeu? Até a nossa próxima aula. Um beijão, até mais!